Porque cada nível de unção, você também aperfeiçoa novos dons, você começa a entender um pouco mais do mundo espiritual e você também vai ganhando autoridade espiritual. Mas vamos falar um pouco mais de níveis espirituais mais elevados. Quando você chega num nível espiritual muito elevado, você também vai entrar num nível de guerra espiritual muito elevado. O seu nível de autoridade espiritual no mundo espiritual vai estar bem elevado. Aqueles demônios que te incomodavam antes não vai te incomodar mais. Por quê? Porque serão guerras nas regiões celestes contra tronos, principados, potestades. E você precisa ter muita estrutura espiritual. Por quê? Porque precisa passar por todo esse processo. Porque imagine, como eu disse, nós somos soldados de Cristo, nós estamos numa batalha espiritual. Imagine então você pegar uma metralhadora. Imagina uma metralhadora. Você daria uma metralhadora para uma criança? Para um adolescente? Que não sabe nem como manejar aquilo? Não, você não daria uma metralhadora para um bebê. Da mesma forma, a unção, a autoridade espiritual, Deus não dá para bebês espirituais, não dá para adolescentes, não, Deus só dá para soldados e estão preparados, que sabem manejar aquilo, porque é algo muito potente, algo muito poderoso. Então, para Deus te entregar a unção, para Deus te dar autoridade no mundo espiritual, Ele vai te preparar antes, porque bebês espirituais não sabem manejar isso, não sabem, eles vão acabar se machucando com aquilo. Então, quanto mais você for crescendo em unção, em autoridade espiritual, mais Deus vai te preparando. E essa preparação, irmãos, muitas das vezes é dolorosa, porque eu disse, como eu já disse em outros vídeos, para você receber a unção de Deus, Deus vai te testar nas 3 áreas: financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Você será testado nessas 3 áreas. Todas as vezes que você subir de nível espiritual, um novo nível de batalha espiritual também vai começar a vir contra você. Então, muitas das vezes a pessoa, eu entrei no novo nível. Glória a Deus, aleluia. Não. Lembra que você está no 0 aqui, ó. Você precisa chegar até lá em cima, ó. Tudo novo. Os inimigos são novos, a batalha é nova, é tudo novo. E lembre-se, você entrou num novo nível de unção, só que essa unção ainda está como se fosse na sua vida de treinamento. Você não recebeu ela 100% ainda, porque você não passou pelo processo. Deus não te moldou ainda, você não tem resistência espiritual para suportar essa nova unção. Quando você passar por todo o processo, essa unção de treinamento fixará sobre você, sobre a sua vida. Amém, irmãos? Isso é apenas um resumo de como funciona o mundo espiritual, a batalha espiritual. Então, você vai crescendo espiritual, as lutas vão aumentando, e para enfrentar principados, potestades, você precisa ter autoridade no mundo espiritual. E esses dias atrás eu estava orando e o Espírito Santo veio falando comigo. Porque primeiro a gente recebe a unção, entra no novo nível de unção, e logo depois a gente recebe um presente de Deus, que é como se fosse algo no mundo espiritual, de autoridades espirituais. Por exemplo, aqui na Terra tem as patentes, né, que é o soldado, aí tem o tenente, capitão, e assim, você vai subindo de patente aqui na Terra, né? Porque tudo que tem aqui na Terra é um reflexo do que tem no céu. Da mesma forma no céu. Você é um soldado espiritualmente. Aí depois você é promovido a um capitão. E você vai recebendo o quê? Aqui na Terra eles recebem assim, condecorações assim, no braço, né? E você, conforme você vai subindo, você pode ir manejando armas mais poderosas. E assim, Deus vai, conforme você vai crescendo na batalha espiritual, você vai recebendo novas armaduras mais potentes, armas espirituais também. Deus vai mudando a sua espada espiritual. E você vai crescendo no mundo espiritual, em autoridade espiritual. E alguns dias atrás eu estava orando. E Deus me fez entender que eu tinha entrado no novo nível espiritual. Só que aí, a batalha espiritual, como eu disse, é um novo nível também. Então eu estava orando, e de repente eu estava orando com as mãos levantadas. Porque mãos levantadas é um sinal de rendição a Deus. Mãos estendidas, assim para frente, é um sinal de transmissão. Você transmite aquilo que você tem. Como Pedro e João dizem assim, aquilo que eu te tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Porque assim é um sinal de você transmitir aquilo que você tem. Por isso que quando eu vou orar para as pessoas, eu estendo a mão, as pessoas são tocadas. Por quê? Porque a gente transmite aquilo que a gente tem. Mãos estendidas, transmissão. Mãos para cima, sinal de receber. E mãos para o céu, sinal de rendição. Por exemplo, quando um policial chega para um bandido e diz assim, né, mãos para o alto. Ele disse, eu me rendo, não é? Mãos levantadas, sinal de rendição. Então eu estava lá adorando a Deus, em sinal de rendição, adorando a Deus, no meu quarto, em oração. De repente, esse dedo aqui começou a doer. Mas doer, só ele da mão, começou a doer como se estivesse assim, pesando, algo pesado, assim, nesse dedo. E de repente, assim, eu senti como se fosse um anel espiritual entrando neste dedo. Esse aqui é a mão direita. A câmera tá virada, né? Às vezes você vê que é a mão esquerda, mas aqui pra mim é a minha mão direita.
um anel espiritual. Eu estava em oração e Deus me deu esse anel espiritual. E então eu fiquei pensando assim, olhando, eu falei assim, mas Deus, mas o que significa isso? Ele falou assim, você entrou em um novo nível de unção espiritual e é um novo nível de autoridade no mundo espiritual. A partir de agora você vai ter uma autoridade para confrontar principados, potestades. E então, irmãos, o peso foi muito grande, depois meu dedo ficou doendo. O anel era muito pesado. Então, irmãos, por isso que eu estou fazendo essa live hoje. Porque se eu não tivesse recebido esse anel de autoridade no mundo espiritual, eu não poderia estar aqui. Porque eu poderia até orar. Igual tem pessoas que dizem, não, mas eu oro, eu luto contra principados, potestades. Ou seja, eles falam. Mas para você ter autoridade, você falar e as suas palavras realmente fluir no mundo espiritual, acontecer alguma coisa no mundo espiritual, você precisa ter autoridade dada por Deus no mundo espiritual para você poder batalhar. Então eu recebi esse anel e a partir desse momento, irmãos, não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária, uma luta constante. Quando você entra num novo nível de unção, é um novo nível de autoridade, é um novo nível de batalha espiritual, é tudo do zero. Você tem que começar a aprender tudo do zero. Tudo que você aprendeu agora, você precisa reaprender, porque as coisas ficam mais difíceis, os inimigos são diferentes, então você precisa aprender a lutar com as armas que Deus te dá. Então você vai crescendo espiritualmente. E, irmãos, como eu disse, foi uma grande batalha essa madrugada, acordei várias vezes, o inimigo falando assim, não faça live hoje, não ore por ninguém, ninguém deles merece. Eu falei, ninguém de nós merece, mas Jesus não morreu? Jesus não morreu por nós, nenhum de nós merecíamos nada, mas Jesus, ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós, e nós precisamos sim fazer a obra de Deus, porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E, irmãos, entenda uma coisa, Deus só vai dar a unção para você, os dons, Deus só vai fazer fluir na sua vida. Tudo isso é para abençoar as pessoas, porque você cresce no nível espiritual, porque você recebe a autoridade de Deus, é para quê? Para abençoar as pessoas. Não pense você que você vai receber a unção de Deus, dom de Deus, para você ficar aí sentado, com os braços cruzados, sem fazer nada, sem ajudar as pessoas, sem orar pelas pessoas. Aí tem pessoas que dizem, não, mas irmã, eu não posso orar pelas pessoas, porque quando eu oro pelas pessoas, eu compro a briga dela no mundo espiritual. Realmente, você compra. Todas as vezes que a gente se dispõe a orar pelas pessoas, a gente está comprando a briga delas no mundo espiritual, ou seja, aqueles que estavam vindo contra a vida delas, vêm contra a nossa vida. Por isso que o meu conselho é, irmãos, que as pessoas que começam a mexer com o mundo espiritual, trabalhar com libertação, com batalha espiritual, tenham isso em mente. Você começou, então, antes de começar, feche todas as brechas da sua vida. Porque o inimigo, ele, irmãos, ele tem anos de experiência. A gente está começando agora. Então, se você não fecha as brechas no mundo espiritual, quando você expulsa um demônio, o demônio vai lá pro inferno. Aí chega lá no inferno, os outros demônios falam assim, quem que te mandou pra cá? Ah, foi fulano de tal que me mandou pra cá. Ou seja, o seu nome já fica escrito lá no inferno. E o que eles fazem? Eles mandam outro demônio, e mais demônios ainda para te vigiar, porque eles viram que você tem poder de expulsar eles. Então, ou seja, a batalha na sua vida vai ser dobrada, porque o inimigo já tenta contra a nossa vida, mas aqueles que trabalham na área de libertação são mais atacados ainda. O diabo tem mais fúria sobre a vida deles. Então, pessoas que começam a trabalhar com libertação e não fecham áreas da sua vida, tem pontos da sua vida que é frágil, por exemplo, às vezes o casamento, às vezes os filhos são pontos frágeis. O inimigo vai tocar em quem? Nessas áreas. Por quê? Porque tocando nessas áreas vai tocar em você. Às vezes o diabo não pode tocar em você diretamente, mas nos seus familiares ele pode. Por isso que é uma área muito difícil, uma área muito espinhosa. Poucas pessoas que eu conheço que trabalham com a área de libertação. Porque o inimigo, irmãos, ele retalha com força. Com força, então você nunca pode abaixar a guarda. Irmãos, é igual aquilo ali, entrou na chuva é para se molhar. No primeiro momento que você começou a buscar a batalha espiritual, começou a trabalhar com a área de libertação, você jamais poderá baixar a guarda. Porque se você baixar a guarda, parar de orar, parar de buscar, parar de se consagrar, o inimigo vai te atacar, e vai atacar com todas as suas forças. Muitas pessoas que trabalham na área de libertação, a família é destruída, o casamento é destruído. Por quê? Porque abaixou em certo momento a guarda. Ou às vezes tinha essas brechas da família, sabe? Tinha assim, que não resolvia. Então, irmãos, antes de começar a trabalhar com isso, feche todas as brechas que você sabe que o inimigo pode trabalhar para tentar destruir. Então, irmãos, a batalha espiritual é muito séria. É muito séria. E as pessoas que trabalham nessa área de libertação precisam de muita oração. E o meu conselho é, para as pessoas que são jovens e já começaram esse negócio de libertação, de expulsar demônios, o meu conselho seria que você começasse a trabalhar com isso depois de casado. Porque antes de casado, a batalha vai ser muito maior. Muito maior contra a sua vida. Então, assim, este seria o meu conselho. Se você é jovem,
Busque outros dons, dons de curar, os outros dons para ser usado por Deus. Deixe a batalha espiritual, libertação, para quando depois que você tiver casado. Mas quanto solteiro, você quiser, amém. Só que lembre-se, vai ser uma grande batalha espiritual. Nem todas as pessoas solteiras suportam o peso da retaliação no mundo espiritual. O diabo ataca demais. Então, meu conselho para você, tenha uma família, já esteja estruturado para você começar nessa batalha espiritual, trabalhar com libertação espiritual. Irmãos, você precisa, a gente fala libertação espiritual, mas o que a gente faz normalmente é expulsar o mal que está sobre a vida da pessoa. A gente expulsa o mal, só que a libertação espiritual total acontece com a pessoa que precisa fechar as brechas no mundo espiritual. Por exemplo, toda semana aparece alguém aqui e pede oração de libertação, e esses dias atrás eu fui na casa de uma irmã que a filha dela tinha passado mal durante a madrugada, acordou com uma mão sufocando ela, e eu fui lá, fiz o trabalho de libertação, e para a glória de Deus aquela jovem foi liberta. Só que a questão é, eu falei para ela, eu posso expulsar o demônio, eu posso expulsar os maus que estão te perturbando, só que fechar as brechas no mundo espiritual você precisa fazer. E quando a pessoa fecha as brechas no mundo espiritual, então realmente há uma libertação espiritual. Por quê? Porque a gente ora para expulsar o mal, mas quem faz o processo de libertação é a própria pessoa, que precisa fechar as brechas para aquele mal que a gente expulsou não volte. Então quando a gente vai expulsar o mal, a gente expulsa, só que a pessoa precisa fechar as brechas para que o mal não volte, e não volte pior ainda, como a Bíblia diz, né? Que volta trazendo mais amigo ainda. Então a gente precisa entender como funciona a batalha espiritual.